ninguém consegue agradar a Deus se não for pela fé. Anote aí. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus, pastor? Pela fé. Mas pastor, o que é fé, pastor? Vou te explicar, você vai entender esta palavra hoje. De fato, sem fé é impossível o quê? Onde está Deus? Deus está em uma dimensão espiritual. Ou não? E como é que eu vou chegar onde Deus está? Se Ele é um ser espiritual. Eu preciso chegar onde Deus está. Como é que eu vou chegar? Como que eu vou chegar? Ele está numa dimensão espiritual. Eu preciso ir até onde está Deus. E como é que eu chego lá? Qual o caminho? Qual o transporte que me leva aonde Deus está? Porque eu não consigo agradar a Deus se não for pela... Não é isso que diz Hebreus 11:6? 11:6 não está escrito? É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou chegar onde Deus está? Eu preciso de um veículo. Eu preciso da fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11. Observe o que é fé. A fé. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Não é 11:6, é 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Entenda agora. A fé é a certeza de coisas que a gente espera. Por exemplo, quem está solteiro, qual é a esperança do solteiro? Casar. Quem está doente, qual a esperança do doente? Quem está desempregado, qual a esperança do desempregado? Um emprego. Então, a esperança, não é isso? A fé é a certeza de coisa que nós esperamos. Eu tenho certeza que eu vou casar. Eu tenho certeza que vou arrumar emprego. Eu tenho certeza que eu vou ficar curado. A certeza, a esperança. Mas aí diz assim: a convicção de fatos que não se... Observe uma coisa. Convicção daquilo que você não vê. Como entender isso, irmão? Eu entendo que a fé é a certeza da esperança, daquilo que eu quero. Mas ao mesmo tempo, ela é a convicção daquilo que eu não vejo. Aquilo que eu não vejo é espiritual. Aquilo que eu vejo é físico. Como Deus, nós não podemos ver Deus, porque Ele é um ser espiritual. Como é que eu vejo Deus? Pela fé. Porque Deus, Ele não pode ser visto. Ele pode ser sentido. Ele pode até se apresentar numa forma como Ele quer se apresentar. Por exemplo, aqui, a presença de Deus, ao Espírito do Senhor. Mas você não está vendo o Espírito Santo aqui, está vendo? Você tem cérebro? Nós não temos cérebro aqui? Você está vendo? E por que você diz que tem, que você não está vendo? Porque você crê que está aqui, que aqui tem massa cefálica. Você não está vendo, mas você tem certeza que tem. Então a fé, igreja, é uma convicção daquilo que eu não posso ver. Isso foge completamente dos conceitos humanos. Isto foge completamente
das questões científicas. Agora, pastor, se Deus está numa dimensão espiritual, como é que eu vou chegar lá? Agora, pastor, eu só posso agradar a Deus pela fé. Eu entendo que a fé é aquilo que eu não vejo, é a convicção que eu não vejo. Mas eu quero saber, como é que eu faço para chegar na dimensão que Deus está? Existe um veículo, um transporte que nos leva até Ele. Aonde Ele está? Romanos 10:17, a Bíblia diz: a fé vem o quê? A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Então quer dizer que a palavra de Deus é o princípio de tudo. A palavra de Deus, ela é como uma fábrica, ela produz a fé. E se a palavra não estiver no meu coração, que tipo de fé eu tenho? A fé que o mundo tem. A fé que o mundo acha que é fé. Então, a palavra, ela gera dentro de mim uma fé. A fé é um veículo que me transporta aonde Deus está. Eu não preciso e nós não precisamos ver Deus. Nós não somos Tomé. Tomé disse, quando falaram que Jesus se ressuscitou e se apresentou ali no caminho de Emaús, ele disse: eu só creio se tão somente eu tocar nas mãos, nas chagas. Caso contrário, não creio. E Jesus se apresentou a Tomé. Apresentou as suas mãos, não foi isso? Tomé, coloque os seus dedos aqui na minha chaga. Tomé, seja crente e não incrédulo. Creia, Tomé. A fé é um veículo que me leva aonde os meus olhos físicos não conseguem chegar. Os nossos olhos físicos enxergam problemas. Os nossos olhos físicos enxergam enfermidade. Os nossos olhos físicos estão dentro de um universo físico. Mas a fé abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar aquilo que os meus olhos físicos não enxergam. Eu vou dar um exemplo. A palavra tem poder ou não? A palavra tem poder. O próprio Deus, ele se utilizou da palavra para criar a terra e os céus, ou os céus e a terra. Haja céus, houve céus. Haja terra, houve terra. O próprio Deus, ele se utiliza da palavra para dar forma às coisas. Para você ter uma ideia, o que é a palavra? A Bíblia diz que Deus é a palavra. Ele é o verbo. E o verbo se fez carne. A palavra tem tanto poder, que todas as coisas foram criadas, oriunda e vinda da palavra. E nós temos a dificuldade de entender e compreender o poder que há em palavras. É verdade. Os olhos espirituais são, já está dizendo, é espiritual. Os olhos físicos, olho físico. Se o crente, ele consegue ver no mundo espiritual, ele vai ver o que os nossos olhos não vê. A fé produz isso. A fé nos dá uma lente. E através desta lente, ela é capaz de olhar em uma porta fechada e transmitir para nós que a porta está aberta. A fé nos dá uma lente no mundo espiritual para que olhe a enfermidade
E nesta enfermidade, esta lente faz nos ver a cura. Eu sei, igreja, que às vezes nós temos dificuldade para entender e compreender isso. Observe o quanto a nossa mente está fechada, tapada e pequena, concernente aquilo que os nossos olhos físicos não vê. Olha a importância da crença naquilo que Deus deixou. Por exemplo, o que a Bíblia fala em Isaías 53, versículo 5 em diante? Isaías 53, 5 em diante. Então vamos lá. Igreja, quando a gente começa a entender e compreender a fé, a gente passa a agir na nossa vida em muitas coisas. Deus vai se agradar, porque você sai do campo físico e entra no campo espiritual onde Deus está, e você provoca, a fé vai e provoca o milagre a cair na sua vida. O milagre precisa ser provocado. A ação de Deus, amada igreja, tem uma reação. A lei da física, para cada ação, há o quê? Uma reação. Quando as providências de Deus começam a agir, precisa ser provocado. Então vamos lá. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora? E pelas suas pisaduras fomos o quê? Parei. Aqui está escrito: fomos sarados ou vai ser sarado? Observe a dificuldade de compreensão da palavra. Jesus está dizendo que lá na cruz, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Os olhos espirituais vai lá na dimensão espiritual, entende e compreende que o Senhor disse: eu já te curei. Os nossos olhos físicos ficam nessa: vai ser curado. Jesus não curou ainda. Jesus não curou ainda. Ele ainda vai me curar. E ali está descrito: fomos sarados. O que Deus fala, Ele cumpre. Deus não permitir. Ou nós cremos nesta palavra, ou vamos duvidar disso aqui. Quando Deus enviou o seu filho para morrer na cruz, Ele não deixou nada para resolver depois. Ou deixou? Será que Jesus deixou alguma coisa para resolver depois na cruz? Para depois ele ter que voltar de novo para a cruz. Eu vou resolver esse problema aqui. Ele resolveu tudo. A dificuldade que nós temos de compreender. Olha como o diabo trabalha na dúvida. Olha como Satanás trabalhou para tentar colocar dúvida na cabeça de Jesus. Observe lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala, igreja, que o diabo pegou a Bíblia, abriu em Salmo 91, 11. O diabo disse: Senhor, está escrito, dará ordem aos teus anjos, os teus anjos a teu respeito, pula de cabeça para baixo, Jesus. A palavra não diz que os anjos estão lá para te pegar, então pule. Usou a palavra para confundir a cabeça de Jesus.
Ele recorreu à palavra. O diabo recorreu à palavra. Automaticamente Jesus vai na palavra. Está escrito: ao Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. É por isso, igreja, que a guerra do crente, a espada do crente, é a palavra. E quando nós aprendemos a ir para a palavra, volta lá, meu filho. E quando nós voltamos para a palavra, fomos sarados, fui sarado. Jesus disse que já levou essa doença. Jesus disse que já levou esse problema. Jesus disse que já abriu essa porta. Jesus disse que já me deu emprego. Jesus disse que é pela fé. E a Bíblia diz que o mundo, o homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eles não vão entender nada, igreja. Eles têm uma única visão física. Você tem duas visões. Você tem uma visão física e tem uma visão espiritual. O que os seus olhos espirituais enxergam, o homem natural não enxerga. Então vamos lá, igreja. A dificuldade que nós temos de entender: Jesus, o Senhor diz que na cruz levou, o Senhor não mente. O diabo vem e diz: ei, crente, esse Jesus está mentindo. Ei, crente, o seu Jesus diz que ele curou na cruz. É mentira, crente. Olha você com uma doença aí. Olha você com um problema incurável. Olha você com um problema aos olhos humanos impossível. Ele diz que curou, ele diz que levou na cruz, ele disse que ele pisou. A dúvida entra. É verdade, Satanás. Olha eu aqui, doente. Olha eu aqui todo cheio de problema. Olha eu aqui assim. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado ao Senhor. Olha para aí. Igreja, se nós não tivermos cuidado, a dúvida vem entre a nossa cabeça. É por isso que muitos cristãos estão virando apostata da fé. Deixaram de crer em Deus. Crentes que se tornaram apostata da fé. Não crê mais em Deus. Porque o diabo injetou tanta mentira na cabeça dele que ele acabou crendo. Ele passou a ver a mentira como verdade e a verdade como mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. Pastor, e o crente não vai ficar doente? Nós somos seres humanos. De uma forma ou de outra nós vamos morrer. Eu não sei como. Possa que seja uma doença, um câncer, uma morte súbita. Igreja, a realidade é essa. Nós um dia teremos que deixar esse corpo. Não sabemos como iremos deixar. Sabemos que iremos partir. É carne, corpo. De uma forma ou de outra vão partir. Mas há um ensinamento aí. Eu sei que eu vou partir. Mas se eu tiver de morrer com este problema, eu vou morrer como um guerreiro. Sei que eu posso estar doente, que eu vou estar doente, mas não aceito. É uma questão de fé de cada um, tá bom? Cada um tem a sua fé. E cada um desenvolve, amada igreja, de acordo com a crença de cada um de vocês. Quando nós vamos para a palavra e que abraçamos esta palavra e temos esta palavra como uma promessa do Senhor, eu vou me agarrar a ela e vou buscar nela a solução para os meus problemas. O diabo diz: não faz isso. Este livro chamado Bíblia não funciona. Não dou ouvido a essa voz. Ei, irmão Marildo, que caroço é esse aí, irmão Marildo? Caroço? Eu não tenho caroço. Mas olha o caroço aí, rapaz. É seus olhos.
é teus olhos. Irmã Marilda, além de ser crente, ficou doido. Ficou maluco. O cabra está lá com um caroço lá, pai, visível. E eu perguntei para ele, que caroço? Eu não tenho caroço. Não ficou doido mesmo? É que eu não vou entender a sua fé. O meu nível espiritual está lá cego, estou cego. Eu não consigo enxergar o que você enxerga. Eu estou enxergando a sua doença. Os seus olhos espirituais estão enxergando a cura. Porque você está reivindicando esse direito do Senhor. Entende agora? Senhor, eu te agradeço, Deus, pela cura que o Senhor já me deu. Aí você mudou tudo. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, a palavra diz, Marcos 11, 24, quando orardes, creia que recebeste. A oração não pode terminar sem um agradecimento. E para você agradecer, você tem que ter fé que já recebeu aquilo, porque você não agradece nada a ninguém se você não receber um presente. Ei, irmã Nete, toma isso aqui, um presente. Naturalmente ela diz, muito obrigado, pastor. Obrigado pelo presente. Ela está sendo grata. É gratidão. Porque se você recebe um presente, se quer não dar um obrigado, você é ingrato. Temos por obrigação de agradecer. É ou não é? Mas por que você agradeceu? Porque recebeu. Mas a fé é assim. Você agradece, porque você está numa dimensão espiritual, você enxerga o espiritual, a palavra de Deus te transporta a este nível espiritual, a fé lhe dá uma lente para que você, no problema, veja a solução, e com isso, você coloca o Senhor numa condição dele honrar o que você fala. A palavra diz, eu honro os que me honram. Eu fico imaginando, igreja, quando o Senhor Deus, Ele olha para o seu filho. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado. Eu não mereço essa cura. Isso é uma mentira. Porque isso aqui não existe em mim, Jesus. O Senhor já levou na cruz. Eu creio que quando o Senhor esteve naquela cruz, Senhor, todas as enfermidades foi para o Senhor. O Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Olha que nível de oração e de fé. Você acha que o mundo lá fora vai entender isso, igreja? Vai te chamar de louco, de maluco. Aí vai no médico, o médico diz, você tem que conviver com essa doença por resto da sua vida. É o que, doutor? Você diz que essa doença não tem cura? É você que está dizendo. Mas eu tenho um Deus, que eu ouço a voz dele, e ele diz que eu estou curado. Aí o médico vai mandar logo internar, até uns cabras aí, rapaz. Manda para o hospício, ficou louco, está doido já. Ninguém vai entender a nossa fé. Cada um desenvolve o seu nível de fé.